Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em duas histórias inspiradoras retiradas do livro A Lei e a Promessa, de Neville Goddard. Estas histórias são testemunhos incríveis de pessoas que, através do poder da imaginação e da fé, conseguiram transformar as suas vidas. Se já ouviu falar do poder da mente, este vídeo vai mostrar exemplos reais de como a imaginação pode ser a chave para grandes mudanças. Prepare-se para se inspirar e descobrir como aplicar esses ensinamentos na sua própria vida. Fique conosco até ao fim e não se esqueça de se inscrever no canal. Esta história começa há um ano, quando saí de Los Angeles para visitar a minha filha em São Francisco. Em vez da pessoa de natureza feliz que ela sempre foi, encontrei-a em profunda angústia, sem saber a causa e sem querer perguntar. Esperei até que ela me dissesse que estava com grandes problemas financeiros e que precisava de $3.000 imediatamente. Eu não sou uma mulher pobre, mas não tinha tanto dinheiro à mão. Conhecendo a minha filha, sabia que ela não aceitaria de qualquer maneira, então ofereci-me para lhe emprestar o dinheiro, mas ela recusou. Em vez disso, pediu-me que a ajudasse à minha maneira. Ela quis dizer usar a minha imaginação, pois eu já tinha falado muitas vezes sobre os ensinamentos de Neville Goddard, e algumas das minhas palavras deviam ter feito sentido para ela. Imediatamente concordei com esse plano, com a condição de que ela me ajudasse a ajudá-la. Decidimos criar uma cena imaginária que ambas praticaríamos, que envolvia ver dinheiro a chegar de todos os lugares até ela. Nós imaginávamos que o dinheiro estava a fluir para ela de todos os cantos, até que ela estivesse no meio de um mar de dinheiro. Fazíamos isto sempre com um sentimento de alegria, sem pensar nos meios, apenas com felicidade para todos. A ideia tomou conta dela, e eu sei que isso foi o que motivou o que aconteceu. Alguns dias depois, ela certamente tinha se transformado de volta à pessoa feliz e confiante que sempre foi, embora não houvesse qualquer evidência de dinheiro real a entrar na altura. Eu voltei para casa no Oriente. Quando cheguei, recebi uma chamada da minha mãe, uma adorável senhora de 91 anos, a pedir que fosse vê-la. Eu queria um dia de descanso, mas ela não podia esperar, por isso fui imediatamente. Depois de me cumprimentar, ela entregou-me um cheque de $3.000 para minha filha. Antes que eu pudesse dizer algo, entregou-me mais 3 cheques, totalizando $1.500, destinados aos netos. O motivo? Ela explicou que no dia anterior, de repente decidiu dar o dinheiro que tinha para aqueles que amava, enquanto ainda estava viva para ver a felicidade deles ao recebê-lo. Isto teria acontecido de qualquer maneira? Não, definitivamente não. Poucos dias antes, a minha filha estava em desespero devido à sua necessidade financeira. Então, a sua transformação repentina para um estado de alegria fez-me perceber que o seu acto imaginário causou essa mudança maravilhosa, trazendo não só grande alegria para a receptora, mas também para a doadora. PS. Quase me esqueci de acrescentar que entre os cheques generosamente dados, havia um para mim também, no valor de $3.000. As oportunidades ilimitadas abertas pelo reconhecimento da mudança do foco da imaginação estão além de qualquer medida. Não há limites. O drama da vida é uma atividade imaginária, na qual realizamos os nossos estados de espírito, e não os nossos actos físicos. Se alguém utilizar os estados de espírito habilmente para afirmar o que deseja, pode-se dizer que eles criam as circunstâncias da vida e ditam os eventos. O estado de espírito do desejo realizado é a maré alta que nos retira facilmente da barra dos sentidos, onde geralmente ficamos presos. Se estivermos cientes desta lei e conhecermos o segredo da imaginação, podemos afirmar que tudo que o nosso estado de espírito afirmar, acontecerá. A senhora da história seguinte capturou com tanto sucesso o sentimento do seu desejo realizado, que atraiu a manifestação desse desejo, como num conto de fadas. A maioria de nós gosta de histórias de fadas, mas todos achamos que histórias de riquezas improváveis e boa sorte são apenas para o deleite das crianças. No entanto, quero contar algo incrivelmente maravilhoso que aconteceu comigo através do poder da minha imaginação. E eu já não sou jovem. Vivemos numa época em que as pessoas não acreditam nem em fábulas nem na imaginação, mas, mesmo assim, tudo o que eu poderia querer nos meus devaneios mais loucos foi me dado pelo simples uso do que você ensina, que imaginar cria a realidade, e o sentimento é o segredo da imaginação. Na época em que esta coisa maravilhosa aconteceu comigo, eu estava desempregada e sem família.
precisava de quase tudo. Para encontrar um emprego decente, precisava de um carro, e embora tivesse um, ele estava tão desgastado que estava prestes a desmoronar. Estava atrasada na renda, não tinha roupas adequadas para procurar trabalho, e hoje não é fácil para uma mulher de 50 anos candidatar-se a um emprego de qualquer tipo. A minha conta bancária estava quase esgotada e eu não tinha amigos a quem pudesse recorrer. Mas eu assistia às suas palestras há quase um ano, e o meu desespero obrigou-me a colocar a minha imaginação à prova. Na verdade, eu não tinha nada. Era natural para mim, suponho, começar por imaginar tudo o que precisava, mas eu precisava de tantas coisas em tão pouco tempo, que me senti exausta quando finalmente terminei a lista. A essa altura, estava tão nervosa que não conseguia dormir. Certa noite, numa palestra, ouviu falar de um artista que captou o sentimento da palavra, como você chamou, de "não é maravilhoso" na sua experiência pessoal. Comecei a aplicar essa ideia ao meu caso. Em vez de pensar e imaginar cada item de que precisava, tentei capturar a sensação de que algo maravilhoso estava a acontecer comigo, não amanhã, não na próxima semana, mas agora. Eu repetia várias vezes para mim mesma, enquanto adormecia: algo maravilhoso está a acontecer comigo agora. Ao adormecer, eu sentia-me como esperava sentir-me em tais circunstâncias. Repeti essa ação e sentimento imaginários durante 2 meses, noite após noite. Então, um dia, no início de outubro, encontrei, por acaso, um amigo que não via há meses. Ele informou-me que estava prestes a viajar para Nova York. Conversamos sobre a cidade durante alguns minutos e depois separamo-nos. Esqueci-me completamente do incidente. Um mês depois, no mesmo dia, esse homem ligou para o meu apartamento e simplesmente entregou-me um cheque nominal de $2.500. Depois de superar o choque inicial de ver o meu nome num cheque com tanto dinheiro, a história que se desenrolou pareceu-me um sonho. Tratava-se de um amigo que eu não via há mais de 25 anos. Soube então que ele se tinha tornado extremamente rico durante esse tempo. O amigo que me entregou o cheque conheceu-o por acaso durante a sua viagem a Nova York e, durante a conversa, mencionaram o meu nome. Por motivos que ainda desconheço até hoje, esse velho amigo decidiu partilhar comigo uma parte da sua grande riqueza. Nos 2 anos seguintes, recebi cheques mensais generosos, que não só cobriam todas as minhas necessidades diárias, mas também me permitiram desfrutar das coisas boas da vida: um carro, roupas, um apartamento espaçoso e, o melhor de tudo, já não precisava trabalhar. No mês passado, recebi uma carta e alguns documentos legais para serem assinados, assegurando a continuidade dessa renda mensal para o resto da minha vida. Vivemos numa época em que o estado de espírito decide a sorte das pessoas, e não o contrário. O estado de espírito imaginário cria as condições da nossa vida. Os homens geralmente consideram os seus estados de espírito apenas como consequências das circunstâncias, mas não se apercebem de que esses estados de espírito são também as causas dessas condições. Na verdade, os nossos estados emocionais moldam diretamente os eventos e as circunstâncias que vivenciamos. A psicologia das emoções confirma esta perspectiva. O professor Ribot, por exemplo, escreveu que uma ideia, por si só, não tem poder para produzir nada. Ela só age se for sentida, se estiver acompanhada de um estado afetivo, despertando tendências ou impulsos que conduzem à ação. No processo de criação, o homem, ao assumir um estado de espírito imaginário, alinha-se com os resultados que esse estado traz. Se ele não se imaginar disposto a isso, jamais verá os frutos dessa imaginação manifestados na sua vida. O grande místico irlandês George William Russell expressou algo semelhante quando disse em The Candle of Vision: tomei consciência de que os meus estados de espírito criavam uma resposta nas circunstâncias à minha volta, que até então pareciam imutáveis na sua indiferença. Ao surgirem novos estados em mim, comecei a conhecer pessoas de determinado caráter, e assim foi. Russell notou que até os objetos inanimados pareciam submeter-se à influência dessas novas vibrações internas. Contudo, o homem não precisa esperar que novos estados de espírito simplesmente surjam dentro de si. Ele pode, conscientemente, criar estados de espírito felizes e produtivos, à vontade. Ao fazer isso, ele coloca-se em harmonia com as circunstâncias que deseja ver manifestadas na sua vida. E assim chegamos ao final destas histórias incríveis de transformação, mostrando como a imaginação e o foco podem realmente mudar vidas.
O poder que cada um de nós tem em mente é ilimitado, e as lições de Neville Goddard provam que, ao mudar os nossos pensamentos, mudamos a nossa realidade. Espero que estas histórias tenham inspirado você a acreditar mais na sua capacidade de criar o futuro que deseja. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gosto, comentar a sua parte favorita e partilhar com amigos. E claro, inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!